Américas 2023. Agora nós teremos um painel muito bacana com o tema Fantasy Gaming e eSports, novas oportunidades de negócios, que será moderado pela advogada especialista em regulamentação e Public Affairs do Rei do Pitaco, Bárbara Teles. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda. Convido também os participantes para subirem ao palco. Jane Guan, Chief Commercial Officer da Pinnacle, por favor. Felipe Fraga, Sport Business da Estrela Bet, seja bem-vindo. Renan Philippe, CEO of 3C Gaming, seja bem-vindo. E Roque Marques, Editor-in-Chief da Better Collective. Olá, seja bem-vindo. Doutora Bárbara, é com você. Um excelente painel a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Me chamo Bárbara Teles, sou advogada do Rei do Pitaco, especialista em regulatório e Public Affairs. Sou também secretária-geral da Comissão de Direito dos Jogos da OABDF e também diretora da Associação Brasileira de Fantasy Sports. Então é uma honra estar aqui falando nesse painel sobre oportunidades, sobre novos negócios, sobre o fantasy game e sobre os esportes que seguem juntos aí, vem crescendo cada vez mais a visibilidade aqui no Brasil, vem crescendo não só entre os atletas e quem joga, mas também o conhecimento e repercussões sobre o setor têm sido mundialmente muito bem aceitas. Então é uma honra estar aqui ao lado dos especialistas que conhecem muito sobre esse tema e poder conversar um pouquinho sobre o fantasy game e os esportes e poder trazer ao público realmente a representatividade desse setor. A gente sabe que o setor de games no Brasil principalmente ele é muito grande, ele vem crescendo, nos últimos anos tem crescido uma toada aí de mais de 200%. Apenas o Fantasy Sports ele vem crescendo também de maneira muito grande. No ano passado teve todo um fortalecimento ainda da indústria com a chegada de novos players, um setor que movimenta cerca de 12 milhões... que movimenta cerca de 12 milhões de dólares aí, mas a gente sabe que nos próximos anos tende a crescer com 120%, a depender de um fortalecimento aí, uma segurança jurídica que o setor requer, e também frente a outros mercados mundiais ainda é muito pequeno, então tem muitas oportunidades que a gente pode avançar. Então, fazendo realmente esse bem bolado aí inicial, trazendo que realmente os esportes até mesmo reconhecimento do que é o esporte, não só o esporte físico. A gente sabe que existem polêmicas, mas a gente vê também um reconhecimento da sociedade de que os esportes, eles são esportes eletrônicos, eles realmente merecem ali o seu reconhecimento pelo seu tamanho no mercado. Então, nesse painel a gente vai tratar um pouquinho disso, um pouco dessas oportunidades, desses novos negócios. Então, já gostaria de passar para a primeira panelista, a Jane. Jane, I can pass to you. Okay. Could you explain for us a little bit more about the esports? What is this so attractive? What are the opportunities of this in Brazil and in other countries, and how do you see the Brazilian gaming and esports growing? And please present yourself too. Thank you. Hello everyone, my name is Jane Guan. I'm the Chief Commercial Officer at Pinnacle, and esports is one of my remits. Pinnacle is a bookmaker that's been established for the last 25 years. Sports betting is our bread and butter. That's where we started. We started investing into esports fairly early as well, from year 2010. Our trading director used to be an esports player. That's how we got started. So we are widely seen as the pioneer in esports betting. So referring to the question you just mentioned, in terms of the esports growth,
I think it's a global phenomenon. We are seeing that, growing very fast in Asia, countries like China, South Korea. They have massive esports fans, and coming into Europe, a very big region for Counter-Strike. The CIS region as well, lots of top-tier esports teams from, the region. And LATAM as well is, from the past few years, we've seen a lot of growth from Brazil in particular, but I think LATAM in general as well. As you are saying, we were looking at our numbers specifically for the LATAM region for the past 3 years. So in year 2021, compared to the previous year, we saw the esports growing by 300% compared to the year before. Then in year afterwards, we saw another 200% growth. And this year, obviously, we are now only in June, but just looking at the trend, already we are expecting at least a 200% growth. And also just to put it into perspective, right? So for Pinnacle, when we look at our turnover in esports, it's roughly the size of tennis. So it's a massive sport for us as it stands. Oh, that's good to hear. Roque, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco dos esportes, dos números dos esportes aqui no Brasil, como isso vem crescendo e como você enxerga isso como uma oportunidade, principalmente aqui no Brasil, mas a gente sabe que você tem todo um background aí que conhece o mundo inteiro. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Roque Marques, eu sou jornalista de esportes. Há 8 anos trabalho na Dust 2 Brasil, que é um veículo focado em Counter-Strike, né, que a Jane citou aqui, da HLTV, que é um outro veículo também focado em Counter-Strike, que é uma referência mundial nos esportes. E essas duas empresas fazem parte da Better Collective, que acredito que a maioria de vocês conheça. A gente é um veículo do nicho, a gente está dentro dos games, dentro dos esportes e mais especificamente dentro do Counter-Strike. Acho que a maioria das pessoas aqui deve ter uma memória com Counter-Strike, foi um dos jogos mais populares do Brasil no começo dos anos 2000, foi o principal responsável pela popularização das LAN houses e por criar essa veia competitiva, que como a Bárbara falou, a gente trata como um esporte. Tem muita gente que tem esse preconceito por não envolver físico, mas a gente tem dezenas e dezenas de exemplos de times, de atletas e de muitas outras coisas que envolvem esse meio, são idênticas aos dos esportes. Então, o Counter-Strike, né, o CS, ele está no Brasil basicamente desde o seu lançamento, desde os anos 2000, desde que as primeiras pessoas lá atrás começaram a trazer para as LAN houses. E a nossa história nesse jogo é muito rica. O Brasil tem 2 títulos mundiais na atual versão do jogo, teve um título mundial também na versão passada, que é essa versão das LAN houses. E a gente já conquistou mais de 2 dezenas de outros títulos internacionais. A gente é responsável por uma das maiores audiências do jogo no mundo, junto com os russos, como ela falou muito bem. E a nossa ideia com a Dust 2 Brasil, com o trabalho que a gente faz junto da Better Collective e da HLTV, é contar essas histórias, mostrar quem são essas pessoas, porque a gente, quando vai falar de esporte, se prende muito em coisas clichês, assim, né? A maioria da galera, tá crescendo, os esportes vão ser uma coisa relevante no futuro, muito dinheiro é investido também pensando nisso, mas a verdade é que essas histórias, elas já estão acontecendo agora, as pessoas, os atletas, enfim, todo mundo já está traçando essa trajetória há muitos anos. Como eu falei, o Counter-Strike como competição já existe no Brasil há mais de 20 anos, a gente tem outros exemplos de outros jogos, enfim, FIFA, por exemplo, o Brasil também já foi campeão mundial há 15 anos atrás, o próprio League of Legends, que é um jogo que ajudou muito a profissionalizar tudo aqui no Brasil. O Renan fez parte dessa trajetória e pode explicar um pouco melhor. Enfim, teve o Free Fire, o Nobru tá aqui, ele foi talvez um dos atletas mais relevantes do Brasil nos últimos anos, furou a bolha, o Free Fire ficou gigante. Então, quando a gente fala de esportes, a gente pensa muito em o que vem no futuro, quando na verdade essas histórias já estão acontecendo, já estão aqui, e vocês com certeza já cruzaram com muitos desses atletas e esses times. Então, acho que os esportes no Brasil já são uma realidade.
O Counter-Strike em específico está muito ligado, né? A própria Pinnacle está fazendo um campeonato aqui no Brasil agora, várias outras empresas do ramo de apostas estão investindo no Counter-Strike. O Counter-Strike é, entre os jogos populares, o jogo mais aberto a receber esse tipo de apoio. Enfim, com certeza o Renan também pode falar, o Felipe. É um mercado que já existe, já é muito grande, as coisas já estão acontecendo, mas a gente vê um horizonte muito grande de possibilidades para o futuro. Legal, okay. É bom ver que já é uma realidade e só tende a crescer também, né? Então, pegando essa dobradinha sua com o Renan, eu queria saber um pouquinho de você, esse protagonismo do Brasil, como o Rock trouxe, a gente já tem, inclusive, já fomos campeões, inclusive, conta um pouco da sua história, do que você conhece, e também gostaria de saber da sua perspectiva dos times de atletas mesmo que jogam, que se profissionalizam nisso. Existe algo, ou uma red flag, ou uma oportunidade que eles enxergam, e como isso é visto, como o Brasil é visto por eles? Legal, obrigado, Bárbara. Obrigado, Rock. Meu nome é Renan Felipe, eu sou cofundador da 3C Gaming, uma agência que cuida dos maiores influenciadores de games do Brasil, o Fluxo Estrelabet, um dos maiores times de esportes do Brasil, e a comunicação em games de algumas marcas como o Heineken e Bradesco. Trabalho com games e esportes já fazem seus bons 10 aninhos e tive a sorte de poder participar da concepção do mercado, da incepção dele aqui localmente, para que ele pudesse aflorar e chegar onde a gente está. E acho que a gente está num momento hoje onde o Brasil tem uma relevância muito grande globalmente para o mercado, pelo tamanho da audiência, principalmente pela porcentagem de engajamento que o nosso fã tem. O brasileiro é um fã muito mais engajado, principalmente quando tem alguma grande estrela jogando, né? A gente tem no próprio Counter-Strike é muito corriqueiro com que sempre que algum grande jogador está jogando, a gente tem centenas de milhares de pessoas simultaneamente assistindo uma transmissão, que não acontece necessariamente globalmente. Então, além do Brasil ter de fato grandes títulos e grandes resultados internacionalmente, né, globalmente, através dos esportes, a gente também tem o marco de ser uma região muito engajada, de fato, com transmissões, enfim, com torneios, seja o que for. A nossa indústria, como um todo, ela está muito ligada, apesar de não ser tão clara, não ser tão direta, ela está muito ligada a gaming há bastante tempo. Acho que por dois modelos diferentes, né? Acho que o Counter-Strike em si e algumas plataformas em volta de Counter-Strike foram a primeira interação que a maioria dessa nova geração teve com a gaming, ponto final. Assim, a gente teve, o que não necessariamente foi muito bom a longo prazo, mas a gente teve várias plataformas que possibilitavam você fazer apostas usando suas skins do jogo. E isso, de uma certa forma, educou os jogadores a entenderem, o quão divertido é e como funciona como entretenimento, de fato, você poder fazer uma aposta em volta de um jogo. E número 2, começou a sedimentar um caminho para que empresas como a Pinnacle e a Estrelabet hoje pudessem dar um caminho muito mais seguro para esses jogadores, de fato, poderem fazer isso. Então, acho que esse foi um começo. A nossa indústria, de novo, apesar de bastante diretamente ligada à indústria de game, ela é bastante segmentada, né? A gente fala de esportes como um todo, mas a gente falou bastante de Counter-Strike aqui até agora, que é uma das modalidades que a gente tem em esportes. E, por modalidade, a gente vê essa ligação com o iGaming. Então, o Counter-Strike tem uma correlação muito grande, o League of Legends no Brasil agora também passa a ter uma correlação muito grande, e os outros jogos ainda têm uma curva de aprendizado. Então, se a gente for andar pelo evento aqui e conversar com os operadores, todo mundo vai falar, olha, né, esportes tem uma audiência muito grande, tem uma audiência muito relevante, mas ainda não tem o volume necessário para ser o nosso grande carro-chefe. Estamos aqui para tentar fazer isso virar, e é uma questão cultural mesmo, uma questão de, assim como no Counter-Strike e agora no League of Legends no Brasil, essa viradinha de chave cultural, de fato, dos jogadores entenderem o valor e, de novo, como entretenimento, para que possam fazer apostas e se divertir muito mais assistindo uma partida de esportes acontecer. E, do outro lado, uma coisa que a gente está vivenciando muito, muito mesmo, é de que os jogos, desde sua concepção mais recente, com o que a gente chama de free-to-play, eles passaram a oferecer mecanismos de sorte, né, de uma certa forma. Então, para você comprar um item num jogo hoje, você precisa comprar uma caixa, comprar algum tipo de mecanismo que você não sabe o que vem de fato ali dentro, então o RNG. E aí isso começou a ser uma boa porta de entrada também para a game, por exemplo. Então é muito mais fácil hoje para um jogador, para quem joga algum tipo de jogo, entender a mecânica de um slot ou de um jogo de Crash, por exemplo, do que necessariamente uma pessoa que nunca jogou antes, porque já é parte da nossa rotina. Legal. Então a gente realmente ainda tem muito a crescer em termos até de engajamento, né? Legal.
Aí, aproveitando, last but not least, Felipe, queria escutar um pouquinho de você, sua trajetória. A gente sabe que a sua empresa vem crescendo muito. Queria escutar um pouquinho de você com relação a essas modalidades. O Renan trouxe aqui para a gente agora que realmente o iGaming ele está presente inclusive dentro dos esportes. Então, como tem sido essa alavancagem por meio dos esportes eletrônicos, dos esportes ali para outras modalidades de iGaming, e como você enxerga o futuro, se é realmente com esse cross-sell aí, o que a gente tem a aprender também para evoluir, por favor. Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos, obrigado pelo convite de estar falando nesse painel, representando, acho que não só a Estrela.bet, mas os operadores de iGaming em geral. Eu sou diretor de negócio na Estrela, né, tenho esse trabalho de conhecer as novidades e levar isso adiante dentro da nossa indústria. E a gente está falando de dois assuntos muito pertinentes, né, que coincidem num tema único, porque os esportes, o meu primeiro contato foi há 6 anos atrás, quando eu fui convidado a tentar ajudar numa possível parceria com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Naquela época, para mim, o esportes era como puramente entretenimento até então. Eu sentia a minha relação quando eu jogava o Counter-Strike nas lan houses, e era um péssimo jogador. E quando eu tive contato de fato com uma equipe formada de esportes, eu fui ter noção dos valores que eram de premiação, da preparação dos atletas, da exigência toda. Eu percebi o potencial que aquilo já tinha. E a minha geração, exatamente, acho que o Renan, acho que também a gente bate idade mais ou menos a casa dos 30 anos, é a geração que passou exatamente pela transição da cultura anterior, onde o entretenimento era só do videogame, você na sua casa, talvez um colega do seu lado, para uma evolução de um esporte conectado globalmente com as pessoas, e, enfim, formação de equipes e preparação. E ao mesmo tempo o fantasy, que também é algo incrível, né, aqui no Brasil, muito bem desenvolvido, né, não só uma forma mais de entretenimento, onde é disponibilizado por meio do Cartola, mas um nível profissional, um alto nível como é feito no Rei do Pitaco. E fora do Brasil é impressionante. Eu tive a experiência como estudo, eu fui abrir o NFL, o Fantasy da NFL na última temporada. E eu sou apaixonado pelo futebol americano, acompanho o Green Bay Packers, eu estava mais atento ao Fantasy do que ao próprio jogo em si. Eu não estava ligando tanto se o Packers estava ganhando ou não. Estava de olho no resultado do Fantasy. E me impressionou muito como esses assuntos são muito difundidos, né, em vários círculos de conversa. Quando a gente já chega, hoje já se fala muito das experiências que as pessoas tiveram no esportes, já conhecem o jogo aqui no Brasil. O fato da gente estar com a parceria lá com a Fluxo Estrela.bet, também com outra equipe, a Luz, muitas pessoas reconhecem. Tem um amigo aqui da indústria que geralmente as pessoas comentam dos clubes de futebol tradicionais. Ele já abordou comigo: nossa, eu vi você acho que na Major de Paris, eu vi a marca de vocês lá em Paris. Falou: caramba, meu primeiro pensamento foi: qual time nosso jogou em Paris? A segunda foi: poxa, acho que o pessoal acho que foi a Fluxo mesmo que estava lá. Isso é muito positivo, o alcance para a marca, né? E quanto ao futuro, eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas estão interessadas em apostar e acompanhar o esporte por meio das plataformas. Até porque a facilidade de inclusão do streaming é muito mais fácil dentro do esporte do que no esporte tradicional. Obter uma licença da transmissão de um jogo, por exemplo, da Copa Libertadores, demanda uma série de coisas para que o nosso usuário consiga acompanhar um jogo do time do coração dele, ou que não seja, mas do futebol. Enquanto do esportes, uma integração com a Twitch já abre muitas portas, diversos campeonatos, transmissões, e com conteúdo, qualidade, narração, acompanhamento, técnicas de imagem que a gente já não vê no futebol e nos esportes tradicionais. É um avanço tecnológico, um poderio financeiro muito grande, que dão para a gente a característica do que vai ser o futuro, né? Na Estrela nós temos um carinho muito grande por esportes. Eu estou muito cuidado a falar disso, mas sendo bem franco, até talvez tenham concorrentes aqui, parceiros da indústria, porque acredito que é o futuro da indústria, que os esportes vão sobrepor os esportes tradicionais em um curto período de tempo. Então é um momento importante de se abraçar, de estar conectado, até por um outro motivo. Os apostadores do futuro,
os jovens estão com 15, 16, 17 anos que não são permitidos realizarem apostas hoje, estão divertindo com a sorte, com as caixinhas, né? Eu já tive muito papo com o Udo sobre isso, que não é a aposta, mas eles já entendem esse conceito da aleatoriedade, daquilo que vem do futuro incerto. E eles já estão bem treinados para, quando for o momento certo, tiver idade, maturidade para tal, eles poderem se divertir realizando uma aposta no resultado de uma partida aqui na China, em qualquer lugar do mundo. Interessante essa visão de que o esporte eletrônico ele realmente incentiva o esporte tradicional, então não é exclusivo, né? É inclusivo. Então você tem aí um sustentando e apoiando o outro para que todos cresçam, inclusive tendo outras modalidades também indo nessa toada e tendo essa oportunidade de crescer e novos negócios sempre no Brasil, já que é uma indústria nova, com cara de antiga, mas nova ainda. Então tem muito a crescer, até mesmo em questões de segurança jurídica e do engajamento que o próprio Renan trouxe, né? No final dessa primeira rodada de perguntas, queria abrir para a plateia, ver se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Se não tiver, a gente continua daqui fazendo várias, porque é um assunto que a gente tem muito interesse, então com certeza não vai faltar perguntas. Se alguém quiser falar, a gente abre, mas então vou dar continuidade. Pronto. Opa, boa tarde. Eu sou de BH também e eu sou da sua geração. Trem bom. Eu sou da sua geração e também passei jogando muito tempo CS, sou ruim pra caramba. E uma coisa que eu acho curiosa é essa sua visão que eu compartilho de que o esporte ele vai superar em breve o esporte tradicional na área, principalmente na área de apostas. E eu queria saber por que você compartilha essa visão, de onde você acha que isso vai acontecer e quão próximo esse futuro está. Tá, boa pergunta. Muito disso é pela própria dinâmica das relações sociais dos jovens. No nosso tempo, falar assim, ainda era muito comum a gente jogar futebol na rua, ou da gente ter um entretenimento melhor no próprio colégio, onde o que a gente tinha de entretenimento para fazer no intervalo ou depois da aula era muitas vezes praticar um esporte, ou para quem tinha condições melhores, muitas vezes jogar um videogame, jogar a FIFA ou o Superstar Soccer, por exemplo. Hoje não. Hoje você vai em qualquer colégio, e eu vejo isso porque eu tenho um sobrinho de 7 anos, o pensamento dele é pegar o telefone celular e jogar alguma coisa no celular. E o entretenimento de vídeo dele, enquanto o nosso era ver futebol, um filme, o dele é assistir os streamers comentando os jogos de outras pessoas com narração de outros. É uma cadeia quase infinita de consumo do esportes. E citando ele ainda, esse meu sobrinho, teve um momento muito interessante que eu vi. Agora, felizmente, com a Estrela Bet e com contato com os clubes, a gente acaba tendo acesso a muitas coisas, estádios. E ele é filho de um palmeirense. Ele foi no estádio do Palmeiras e... legal. No dia que ele encontrou uma equipe de esportes, ele tremia, assim, ficou apaixonado. E é muito comentado entre os adolescentes, os jovens, muito mais o esportes do que o próprio futebol. A gente vê na televisão, pai tenta passar para a filha, eu sou pai de 2 meninas, eu brinco que uma é cruzeirense, a outra é americana, porque a gente patrocina o América Mineiro, eu sou cruzeirense de coração. Mas, no fim das contas, eu sei que elas vão ter muito mais contato com esportes e são, como eu disse, clientes do futuro. Né? Já que a aposta esportiva, né, e o iGame em geral é um produto feito para todas as idades, né, a partir dos 18 anos para frente, homens, mulheres, jovens e mais idosos, qualquer pessoa tem opções de entretenimento dentro do iGame, o consumo e o interesse pelo esporte vai ser muito maior no curto período. E por que eu acho esse curto período? Eu acho que vai ser entre 5 e 10 anos. Porque é exatamente esse período de formação desses jovens que estão consumindo e batendo recordes de transmissões e consumo no esportes hoje. Com a oferta vai estar lá, a Pinnacle participando, a Estrela Bet participando e outras marcas que a gente pode ver na camisa das próprias equipes de esportes, eles já estão tendo contato. Então, vão buscar essa opção de entretenimento complementar ao próprio esportes. Porque a tecnologia, e já vou expandir um pouco, Bárbara, a nossa viagem aqui. Eu assisti esses dias o vídeo de lançamento do Apple Vision. Aquilo tem um potencial futuro para o esportes e para o gambling, na mesma hora, maravilhoso. É possível que, creio que em 2 anos,
no máximo, será possível a pessoa estar assistindo um campeonato de LoL, por exemplo, e lá no cantinho tem uma opção de fazer a aposta no seu site preferido por meio de um app integrado. Coisa que, ao meu ver, com aquilo que eu vi, pelo menos na apresentação do primeiro Apple Vision, e todo ano vai ter uma novidade, não vai ser tão difícil de fazer por meio da tecnologia. Então isso vai permitir que o jovem do futuro, o jovem adulto do futuro consuma a aposta em esportes com muito mais facilidade. Maravilha. I think you want to complement, right? Please. Yeah, I just would like to echo on a point. I think this is across sports betting in general, including esports, that we saw a shift towards live betting. And esports is the live streaming is so readily available. It really helps with that live betting experience. And the other thing is the esports community. It's such an engaging community. It's even more so tightly engaged compared to the traditional sports. So the audience, they love talking about which team they are backing. So in a way that helps with that culture as well. But I just would like to add that I also think traditional sports and esports, they are not exclusive. So from our own analysis, the players on our website where they place a bet on esports, 80% of them, they also bet on traditional sports. Perfect. E só para complementar, uma característica interessante que eu também presenciei, no ano passado a gente teve a oportunidade de assistir uma partida da Copa Libertadores junto ao Nobru. Né? Nós o conhecemos, a gente foi assistir junto uma partida num camarote que ele tem na Arena do Corinthians. E muitos amigos que estavam comigo, eu tive contato depois, eles se assustaram com a quantidade de crianças e adolescentes que estavam no estádio de futebol, vendo Corinthians e Boca com sua família, e deram as costas para o jogo, olharam para o camarote e começaram a gritar alucinadamente para o Nobru, dando oi, pedindo alguma coisa dele. Foi algo muito marcante. Porque, é o que eu falei, se espera que leva a criança para o estádio, que ele vai estar lá assistindo, no caso do Corinthians e tal, eles deram as costas, ficaram olhando para o Nobru esperando. E ele, muito educadamente, cumprimentou e tudo mais. E isso me marcou muito. Legal. Roque, acho que você quer complementar também, né, sua visão? Sim, só para falar um pouco disso do que o Felipe falou de futuros apostadores, né, enquanto eles ainda são menores, de todos os sites que eu trabalhei hoje na Dust e também no passado, a gente tem uma faixa de idade de 18 a 26 anos de muitos usuários. Então, assim que eles já completam 18 anos ou até depois, os esportes, eles têm hoje esse poder de prender. A gente vê isso em eventos, a gente vê isso no nosso público online também. Então, essa faixa de idade de pessoas que saem da adolescência, né, entram na vida adulta, é muito grande, é uma parte gigante da nossa audiência hoje. Acho que para alguns jogos ela é até maior do que a faixa anterior, né, de 14, 16, 18 anos. Então, eles, com o passar do tempo, com as pessoas estando ainda mais, né, como o Felipe falou, com muita facilidade, vendo streaming, porque se a gente pensar também 10 ou 12 anos atrás, a gente não tinha as mesmas facilidades que hoje para transmissão. A gente tinha, claro, né, os jogos, mas o streaming em si ainda era muito pequeno, enfim, a Twitch ainda existia como Justin TV e tudo mais, e a gente já tem essa retenção muito boa quando as pessoas, né, envelhecem. Então, acho que a tendência é que isso aumente cada vez mais e esses futuros apostadores, eles vão estar ainda mais fortes daqui a alguns anos. E, Renan, não sei se você quer dar uma palavrinha também, que eu acho que vale. Acho que vale. Acho que a gente passa muito por uma questão de produto também. O Felipe falou bastante sobre isso. Hoje, as linhas, né, de esportes, elas ou não têm a mesma frequência, a mesma cadência de opções de aposta e opções do que você pode construir como aposta, como os outros jogos. Principalmente, acho que a construção de aposta é uma coisa que não existe ainda tão bem em esportes, e que passa a evoluir com o tempo. A partir do momento que esportes passam a ser mais relevantes com relação a volume, né, a turnover para os operadores, o produto deve começar a melhorar também, e aí acho que tanto, de um lado, o produto começa a melhorar para chegar mais próximo do que é o esporte hoje, mas ao mesmo tempo também ele passa a se diferenciar porque é um tipo de audiência diferente, né? O tipo de audiência que não vai querer entrar na mesma coisa de sempre ali, no mesmo site que como todos os outros são. Então, a própria experiência de aposta ela precisa ser um pouco mais gamificada, e isso, a gente está vendo essa evolução acontecer já, né? Acho que a Pinnacle e a Celebration são bons exemplos disso. Perfeito, perfeito. Acho que a gente tem
Satisfeito com as perguntas? Ótimo. Acho que a gente tem mais uma perguntinha. É um prazer, César Martini, da Patrocínio Campeão. Renan, nesse mundo do e-sports, os espaços de patrocínio não migraram naturalmente dos esportes físicos e tradicionais para o esporte, tirando um FIFA, que é uma réplica de um esporte tradicional. Como é que é a preocupação de vocês em criar espaços e experiências para as marcas patrocinadores entrarem cada vez mais nesse mundo? Boa. A gente tem um grande problema na indústria, que a gente não vende direito de transmissão. As nossas ligas, os nossos times, os nossos jogadores, a gente não vende direito de transmissão exclusiva. É muito raro você ver um produto de esportes que tenha direito de transmissão exclusivo. Por isso que até no que a Jane, o Rock e o Felipe estavam falando, você consegue assistir uma partida de esportes dentro do próprio site embedado, porque ela é aberta para qualquer um assistir. Isso faz com que a indústria de esportes como um todo precise ser muito mais criativa do que a indústria do esporte tradicional na hora de vender patrocínio. Então, os pacotes de patrocínio de qualquer time de esportes com que você for falar hoje, ele vai incluir o logo na camisa, claro, mas uma pancada de entregas em redes sociais, em projetos especiais e influenciadores, para poder incorporar um pouco mais o negócio e a gente poder ter mais tração com marcas. Eu acredito bastante hoje que as grandes marcas do país estão mais nos esportes do que estão no esporte tradicional por isso. A gente tem relação no fluxo, por exemplo, tanto com a Estrela Bet, mas com a Clear, da Unilever, com a Smartfish agora, com a LG, com várias marcas grandes que não estão mais no esporte, já tiveram grandes relações no esporte tradicional, mas que não viram necessariamente o modelo de parceria que fizesse sentido. Então, como a gente tem uma lacuna muito grande a não vender direito de transmissão, a gente tem que ser muito mais criativo na hora de poder vender um patrocínio, na hora de poder procurar a oportunidade de patrocínio. E aí, por isso que eu acho que não só não traduz, como a gente faz melhor, honestamente, do que o esporte tradicional. Jane, please. Yeah. So at Pinnacle, we did esports in a few different ways. So we work with some organizations like Faceit in the past. We sponsored a CSGO team in the past. And right now what we are doing is we are running our own esports tournament. We just did a CSGO event that is facing Brazil. So I guess just looking at the sponsorship space on esports, I think it kind of went through its spike a couple of years back, where you saw a lot of money coming in from the betting industry as well as coming from the crypto space. But obviously then, you know, the crypto crumbled a year ago, and that had a massive impact on the sponsorship funds coming to the esports industry. And then subsequently we saw a lot of esports organizations, they were struggling, and I think one of the esports team, the CEO was referring to it as an esports winter as we speak. But talking for us, Pinnacle, as an operator's perspective, I'm sure you can relate, there are many different avenues you can consider when it comes to sponsorship, right? So you can work with tournaments, you can run your own tournaments, you can sponsor a team, but a question we need to ask ourselves is, what's our target? Is it for brand awareness? Is it we are expecting more of a direct ROI? And the other thing I think for betting operators to be more aware of is the fans in general, they are a bit cautious when you know, it's a betting company, right? There is a slight conflict of interest there. So how you make sure that whilst you are doing that, you are ensuring the integrity side of the event and making sure that the audience feel that you are genuinely investing into the esports industry and not just to, you know, put a logo on the jersey. That's not something that's very welcome by the industry. É só um ponto a se complementar sobre o patrocínio nessa... Perdão. Questionou sobre a dificuldade, muitas vezes, essa relação. Uma coisa que me impressionou muito, eu como gosto muito de marketing esportivo, foi ver que, se você comparar a camisa de um clube de futebol da Série A do Brasileirão, eu ouso dizer quase qualquer clube, né, salvo algumas exceções, e comparar com uma camisa ou os patrocínios de uma entidade de esportes, é impressionante a diferença das empresas que estão patrocinando. Eu destaco porque marcas muito tradicionais e muito robustas, acho que a Motorola, a LG, a Vivo dá name rights a uma organização, e muitas outras muito tradicionais, elas não encostam a mão mais num clube de futebol, mas elas estão apoiando equipes de esportes. Isso demonstra algo muito interessante, porque
que essas empresas vão demandar um compliance, demandar uma exigência de organização maior. Infelizmente, eu digo isso porque o futebol continua uma paixão nacional, muitas vezes os clubes de futebol não conseguem oferecer, enquanto uma organização de esportes oferece. E se conecta com esse público, né, que vai do adolescente, né, até o público adulto que permanece apaixonado pelo esporte. Não é só uma fase da adolescência, continua consumindo e esse público sendo atingido por essas grandes empresas. Perfeito, Roque. Eu não sei se você quer complementar. A gente tem mais uma pergunta. Então pronto. A gente tem mais uma pergunta e daí eu peço a vocês também, junto com a resposta, façam já os final remarks para a gente poder encerrar. Uma pergunta para a Bárbara. Eu sou Murilo Borges, CEO da N Sports. É uma pergunta talvez um pouco mais técnica, Bárbara, para você, em uma mudança que eu vejo do Rei do Pitaco recentemente. Nasceu, é uma empresa de fantasy e recentemente vocês migraram ao que eu vejo um pouco de aposta, com aquelas apostas duplas, com odds fixas, triplas, quádruplas. O quanto vocês tiveram que eventualmente mudar KNAI ou não? Vocês seguem sendo só uma empresa de fantasy mesmo ou também de aposta agora? Murilo, né? Obrigada, Murilo, pela pergunta. O Rei do Pitaco ele segue sendo uma empresa de fantasy. Apesar de ter mudado para essa modalidade lá fora ela é chamada Single Player Fantasy. Ele realmente é um fantasy sport, se enquadra em toda a questão regulatória mesmo de um fantasy sport. O carro-chefe do Rei do Pitaco continua sendo o DFS, o Daily Fantasy Sport, como todos conhecem, e tem essa nova modalidade também, onde você tem ali toda uma competição que não é baseada em um só resultado de um time ou de um resultado de um atleta. Você tem toda uma combinação ali de resultados. E o que a gente vê também é que essa modalidade, para além do DFS, do Daily Fantasy Sport, você requer ainda mais habilidade do próprio jogador ali para se sair bem com um resultado positivo, porque você tem que realmente analisar toda uma série de ações ali que os atletas eles podem fazer para performar mais ou menos ali e fazer essas combinações de forma que você se saia vencedor com todos os seus cards ali, né, com todos os seus escolhidos. Então, apesar de ter ali pouca similaridade com as apostas e com outros, uma modalidade de fantasy esporte mesmo, porque se enquadra em todos os outros requisitos de um fantasy mesmo. É um mercado que vem se desenvolvendo, não só o fantasy. A gente tem o Cartola há muito tempo, desde 2004, se eu não me engano, e veio o Rei do Pitaco em 2019. Então, vem crescendo, novas startups estão de olho nesse mercado também para desenvolver novos negócios, bons negócios. Então, é uma evolução do mercado de fantasy mesmo, que a gente sabe que acaba por sustentar também outras modalidades de iGaming ali, e é um crescimento da indústria como um todo que vai ser benéfico e vai trazer novos produtos como esse que você mencionou também. Vou passar, acho que a gente vai ter 30 segundinhos para final remarks de cada um, por favor. Jane, could you please be the first one? Thanks. I think for us, we are a firm believer in the potential of esports. We've seen that in the growth for the past few years, and we are seeing, more interest coming in general from global markets, Latin specifically. And yeah, it is an area we'll definitely continue to invest in. We did also develop a B2B solution that is for esports. So if anyone is interested in talking to someone who can help them with a great esports product, we are here. Thank you. Great. Renan? Só agradecer mesmo. Obrigado, Bárbara, pela mediação. Roque, Felipe e Jane pela participação. O pessoal do Sigma, Ale, Marisa, pelo convite. Muito obrigado. Felipe? Bom, só antes, aproveitar os 30 segundos, o fantasy esporte, fantasy futebol, fantasy qualquer esporte, é uma oportunidade muito legal, porque apesar de não ser aposta esportiva, também trabalha com eventos futuros, né? E o evento futuro ele precisa ser valorizado como opção de entretenimento, e é a nossa luta, enquanto operador de apostas esportivas e iGame, por uma regulamentação séria e justa e um esporte limpo, né? Que vale também excessivo ao esportes. Então, o recado final, que aproveitem as oportunidades que estão aparecendo hoje, enquanto isso ainda está crescendo.
e daqui a 5, 10 anos vai ser uma realidade muito mais robusta. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Roque, por favor. Eu também queria agradecer o convite a todo mundo que veio aqui e esse espaço para falar um pouquinho sobre os esportes. Para falar rapidamente, acho que o Fantasy e os esportes eles também podem caminhar juntos como produto, né? Na HLTV, por exemplo, ainda não na Dust no Brasil, mas a gente pretende implementar no futuro. A gente tem um Fantasy sobre Counter-Strike, teve mais de 48 mil jogadores únicos no primeiro semestre desse ano, 47 campeonatos, né? A gente teve o jogo rolando em 47 campeonatos, então são indústrias que estão próximas, né? São modalidades que estão próximas e que podem conversar muito bem. Acho que com o crescimento, com o público também cada vez mais próximo e querendo consumir esportes de maneiras diferentes, o Fantasy e os esportes vão estar juntos aí nos próximos anos. Perfeito. Por fim, eu agradeço a audiência, eu agradeço a organização também, em nome da Vivian, que não está aqui, da Marisa. Acho que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre esportes, sobre fantasy, porque é realmente uma novidade e é algo que tende a crescer, mas a mensagem final desse painel, se eu não estiver errada, reforçando tudo que já falaram, é que realmente é uma nova oportunidade, geração de emprego, geração de renda, geração de novos negócios. Então, é uma oportunidade que o Brasil não pode deixar passar e a gente vem vendo avanços legislativos importantes para garantir segurança jurídica. Então, a gente espera que muito em breve a gente possa realmente garantir a completa segurança jurídica para todo mundo operar, sejam atletas, sejam operadores, e que a gente possa avançar juntos nesse mercado muito promissor. Obrigada a todos e uma boa tarde.